Paz e graça mais uma vez, sejam bem-vindos, a mais um culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidá-los novamente, você que se encontra aqui na igreja, nesse templo, nesse local, a abrirem comigo em Mateus capítulo 7. Também quero convidar a você do outro lado da tela, abrir também conosco em Mateus capítulo 7, os nossos versos chaves, E aqui estamos meditando já há alguns dias, alguns domingos, sobre o tema Construindo sobre a Rocha. É a nossa série. Então vamos abrir aí Mateus capítulo 7, verso 24 e também no 25, 26 e 27. Vamos ler tudo, Diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu as chuvas, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e esta desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, estamos aqui para falar, para dar continuidade à nossa série Construindo sobre a Rocha, e hoje com o tema do adultério. Não sei se ficaria bem falar assim, o tema do adultério, Mas, enquanto eu não penso no nome melhor, vai ser esse o tema. Nós já falamos sobre o tema da vingança, falamos sobre o tema do juramento, e hoje nós vamos falar sobre o tema do adultério. Por quê? Porque quando Cristo faz referência aqui a estas minhas palavras, ele está falando algo que ele já disse antes, como já falamos aqui em outros encontros, em outras programações. Aquele que ouve estas minhas palavras e que a pratica é semelhante ao homem que constrói a vida sobre a rocha. Que palavras? As palavras que Jesus acabara de dizer anteriormente. Aqui é o capítulo 7, como eu já disse, e é a conclusão do seu sermão. E fazendo a conclusão do seu sermão, ele retoma o que ele havia dito anteriormente, em todo o seu sermão da montanha, que vem desde o capítulo 5 até aquele momento em que aqui ele encerra o sermão. Se a gente andar mais alguns versos, aí nós estamos no verso 27, lemos até o 27. Se vocês lerem os versos seguintes, o verso 28 e 29, é o final do sermão. E que a partir de então já começa um novo relato, os relatos do capítulo 8, que então já não está mais dentro, não está mais enquadrado no sermão da montanha. Então aqui é o final do sermão da montanha. Aqueles que ouvem estas minhas palavras. E aí a gente já viu algumas palavras e vamos voltar antes para a gente poder analisar essas palavras, Se vocês voltarem para o capítulo 6, por favor, vocês voltem. Nós falamos aí da vingança, falamos do juramento, e hoje nós vamos falar da questão do adultério. Verso 27. Adultério e casamento, Verso 27 em diante. Diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Em outras versões diz: lança fora. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não se vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas,
a expõe e a torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus aqui não está falando nada de novo. Jesus aqui ele está falando algo que ele já tinha lido, que ele conhecia muito bem, como um dos doutores da lei, que Jesus ele debateu aos 12 anos com os doutores da lei, e mostrou excelência nesse debate, mostrou profundo conhecimento nos escritos dos antigos. E aqui nós podemos entender esses escritos dos antigos, tanto os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, alguns comentaristas relacionam apenas a ele, mas existe também a possibilidade de que os profetas e também os outros livros, como os livros dos Salmos, não é? Eram os escritos, os profetas, sim, desculpa, era o Pentateuco, o livro dos escritos, que incluía Salmos e outros, e o livro dos profetas, os livros dos profetas. Então Jesus está se referindo aqui aos seus antigos. Mas irmãos, vamos entender que à luz de revelação de Jesus, o que os antigos tinham dito, tendo em vista que havia pelos antigos uma compreensão ainda imatura, o povo de Deus não tinha atingido a sua maturidade espiritual, e aqui em Jesus, a revelação atinge a plenitude dos tempos. Falou muitas vezes aos pais, pelos profetas, pelos seus antepassados, mas nos últimos dias ele tem falado pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus, a revelação perfeita de Deus. E aqui o que é que Jesus vai dizer sobre tudo que os antigos tinham dito? Qual é a luz que Jesus vai lançar sobre as palavras dos antigos, principalmente nessa questão do tema do adultério? Vamos voltar um pouquinho aos antigos, para que a gente possa pensar um pouquinho ainda mais nesse texto. Eu quero convidar vocês a voltar ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, especificamente ao terceiro livro, o livro de Levítico, que na cultura hebraica é considerado como Torá, as pessoas conhecem como a Torá. E vamos entender um pouquinho o que Jesus já havia falado sobre essa questão. Desculpe, o que os antigos já haviam falado sobre esse tema do adultério. Vamos lá. Só alguns versos, vamos ler só alguns para que a gente possa esclarecer melhor. O verso 11. Verso 10 em diante. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Preste atenção que eu vou retomar isso posteriormente. Levítico capítulo 20, verso 10 até o 14. Vejam bem, aqui é a luz dos antigos. Aqui os mandamentos de Deus estão em vigor, mas eles também têm um contexto de jurisdição para o povo daquela época, no sentido de que haveria também um código civil que julgava a causa ou os pecados das pessoas de acordo com a lei de Deus. Até porque o povo de Deus na época era teocrático. O que é isso? Era uma administração religiosa e política ao mesmo tempo. E não se tinha apenas leis, não se tinha apenas a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Mas além da lei moral de Deus, que é o código de conduta para todos os seres humanos, os mandamentos eternos de Deus, que são princípios eternos, a gente não pode matar, e Jesus confirma isso, inclusive no Sermão da Montanha. Ele não negou e disse que o mandamento de não matar estava inválido. Ele, pelo contrário, ele disse que quem, por exemplo, já chamasse o outro de louco, já estaria sendo réu de morte. Assim também ele trata da questão do adultério, que também é um dos mandamentos da lei moral de Deus, que é o tema que nós estamos debatendo aqui. O que é que Jesus disse para aqueles homens? Olha, está escrito, não adulterarás, né? Eu, porém, vos digo que, na realidade, Jesus ele está comentando, não adulterarás, e também aquele que for pego em adultério deveria ser punido. E Jesus dá um outro sentido, um sentido não mais da interpretação dos antigos. E qual era a interpretação dos antigos?
que se alguém transgredisse a lei moral de Deus, teria uma pena na terra. No contexto da administração do povo na época. E qual era? O apedrejamento. A morte. E aqui está dizendo o texto que se o homem fosse pego adulterando com a mulher do próximo, o que é que aconteceria? Seria morto. Não só ele, mas também a mulher. Se a gente fosse pensar isso na sociedade hoje, e pensar que isso aqui tinha sua validade, ela tinha sua validade em um tempo. No momento dos antigos, da imaturidade espiritual do povo de Israel. Mas quando, e que Deus falou muitas vezes por meio desses profetas, desse povo, mas que quando atingiu a plenitude dos tempos de Jesus, da revelação de Jesus, isso foi ressignificado. E Jesus está ressignificando hoje no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Não é assim mais. Porque se for assim, se o adultério for apenas um ato de uma relação sexual ilícita, de um homem com uma mulher do próximo, ou de uma mulher com um homem do próximo, nós ainda estaríamos na lei do Pentateuco, na lei de Moisés. Estaríamos ainda o quê? Matando, apedrejando as pessoas. E é por isso que, olha, o adultério é um princípio, não é um princípio, né? Cometer um adultério é contra o princípio da lei de Deus. O princípio de não adulterar. O princípio de destruir o casamento. Aquilo que Deus uniu para que não separasse o homem. Então, dessa forma, havia uma punição por morte. Mas na compreensão dos antigos, que era uma compreensão apenas de quê? Uma compreensão que era apenas um ato sexual ilícito. E Jesus diz, olha, ouviste o que foi dito dos antigos, ouviste o que foi dito pelos seus antepassados, não adulterarás, aquele que for pego em adultério deve morrer. Eu poderia vos dizer, qualquer um, em seu coração, em sua mente, maldade, ou pensar, no seu coração já está pecando, já está adulterando. E aí vamos ver aqui mais uns versos. O verso 11: o homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberta no nudez de seu pai, ambos serão mortos. A punição sempre é da morte, e o seu sangue cairá sobre eles. Se o homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre ele. E se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticando abominação serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. E se um homem tomar uma mulher de sua mãe, maldade é, e ele e elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Eu só quero uma informação de vocês aqui, que vocês guardem ela. Você aí do outro lado da tela também guarda. Quando havia o adultério, ou qualquer ato sexual ilícito, o que levasse para a questão da imoralidade sexual, como vai ser retomado lá em 1 Coríntios, qual era a punição? A morte. Quem é que morria na punição? Só um ou os dois? Os dois. Eles eram apedrejados em praça pública. Vamos guardar essa informação? Quando havia qualquer ato sexual ilícito, que era levado para a imoralidade sexual, qual era a punição? A morte. Quem que era punido? Os dois. Guarda essa informação e nós vamos recuperá-la depois. Guarda essa informação aí também. Agora, irmãos, eu quero que vocês abram aí em Deuteronômio 24, para que a gente possa ver outra questão dita pelos antigos, ainda no Pentateuco, ainda nos livros de Moisés, o último livro, Deuteronômio 24, diz assim, o verso 1 em diante, só uns 3 versos assim.
Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, der uma carta de divórcio, chama-se carta de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, vai embora. Então, o texto não é apenas falando disso, ele tem algo mais revelador aí. Mas a partir desse verso a gente entende que haveria uma possibilidade de alguém decidir não continuar mais com a mulher, se a mulher fosse indecente aos seus olhos. Dentro de uma cultura machista, porque lembre-se que estamos dentro, não há um problema com isso, claro, porque estamos dentro de uma revelação de um tempo que o povo ainda não tem a plena revelação de Jesus. Então um homem, se vocês olharem, quem poderia repudiar, o contrário não podia, e era normal nesse período. É interessante que se entenda nesse período, Deus não poderia falar de outra maneira para esse povo. Como eu já falei em outras mensagens, é como o pai que está ensinando ao filho como nascem os bebês e vai usando uma linguagem mais simples para uma criancinha que está com 5 anos de idade, está imaturo. Mas quando ele chega à fase adulta, de compreender tudo, ou seja, a fase da maturidade, o pai explica novamente com mais detalhes. E aqui, na fase da imaturidade, nós entendemos o quê? É o homem que tem que repudiar a mulher. É o homem que tem que dar carta de divórcio à mulher. A gente viu até a questão das viúvas, né? Falando das parábolas, que quando no caso era outra lei, né? Ela ficava viúva, podia se casar com o irmão. Aqui ele está dizendo o seguinte, mas mesmo assim Deus protege, viu? As mulheres, porque observe, mesmo daquela cultura machista, mesmo daquele segmento de que o homem poderia fazer isso, da carta de divórcio à mulher, olha só como é interessante. Deus protege a mulher porque ele disse que podia casar com outro. E aí o que acontece? Ela saindo de sua casa, se fosse casar com outro homem, então ela tinha direito, porque ela era repudiada. E se esta aborrecer, ele lavrar um termo de divórcio e lhe dar a mão e despedir de sua casa novamente, este último homem que se tornou para si com mulher, vier morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja mulher depois que foi contaminada. Haveria então um momento em que eles iam só aborrecendo, só desprezando. E isso estava na lei. Está na lei. Está na Torá. É o mandamento do Senhor. Está escrito. Aí eu vou relembrar o primeiro sermão que eu fiz aqui. Está na Bíblia. Está na Bíblia que as pessoas podem se vingar. Mas está onde? Está na revelação de Jesus? O que Jesus diz sobre isso que está na Bíblia? Aqui também está na Bíblia. E qual é o problema de Jesus chegar depois, muitos anos depois desse texto ser escrito, e ao falar desse texto, porque quando ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não darás carta de divórcio. Vamos voltar lá o texto de Mateus, por favor, para a gente poder só pensar quando Jesus fala dessa questão, quando ele diz aqui, Mateus capítulo 5, eu porém vos digo, qualquer um que repudiar, também foi dito, verso 31 de Mateus capítulo 5, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Dê uma carta, porque a carta de divórcio para a mulher era a segurança de que ela poderia casar com outro. Isso era o que tinha dito os antigos. Eu porém vos digo, qualquer um que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adulto. Qualquer um que repudiar a mulher sem dar a carta de divórcio, comprometia a mulher. Não dava garantia que ela poderia casar com outro. Mas, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, né? Ou seja, o homem
ao fazer isso, olha o sentido do texto, comprometia a mulher, tornando-a adúltera. Jesus está dizendo o quê? Os antigos diziam que vocês poderiam repudiar a mulher. Preste atenção. Dar carta de divórcio para elas. Eu, porém, vos digo, qualquer um que fizer isso hoje, Jesus está incentivando que os homens, e principalmente naquela cultura machista, pudessem permanecer casados, para que não expusessem suas mulheres às relações sexuais ilícitas, tornando-as adúlteras. Mais uma vez, Jesus vem aqui para proteger as mulheres. Pessoas que dizem que a Bíblia ela fala muito contra a mulher, mas mesmo no período em que a revelação de Jesus ainda, como a gente viu recentemente, a carta de divórcio que estava na lei era também para proteger as mulheres. Só que aconteceu que um tempo as pessoas estavam usando isso. Eu vou dar carta de divórcio à vontade, eu vou repudiar as mulheres à vontade. Por quê? Porque as pessoas estavam banalizando. O grande problema, como eu falei na pregação passada, das pessoas é banalizar. O juramento não é errado. O próprio Jesus jurou perante o sumo sacerdote. Paulo jurou também verdadeiramente. Só que eu disse o seguinte: nós temos que ver se a importância do juramento, e nós temos que ver também se nós podemos cumprir. Falamos isso semana passada. Da mesma sorte, estamos relacionando isso ao tema do divórcio. As pessoas, assim como banalizaram o juramento, jurando por tudo e por qualquer coisa, as pessoas aqui, por qualquer motivo, estavam repudiando suas mulheres, querendo dar carta de divórcio. E aí Jesus diz: qualquer um que repudiar, a não ser por relações sexuais ilícitas, vai expor a mulher ao adultério. Tem gente que olha esse texto de Jesus e cria uma lei pior do que a que já existe. Qual é? Ora, a mulher antes poderia se casar. Hoje as mulheres, é assim, né, que está em alguns manuais de igreja, as mulheres hoje que foram abandonadas, se não foi por relação sexual, não foi por adultério, se o marido não adulterou, então o marido de Valquécia chega para ela, né, que Deus nos livre disso, vamos orar, nunca isso acontecer, e diga assim: eu não quero mais você. Aí ela não pode se casar porque ela vai ser adúltera, porque o marido não quis. Ela tem que esperar o marido adulterar, né? É mais ou menos essa ideia que se criou. Só que aqui, irmãos, nós temos que entender, se a gente tem uma possibilidade de levar um texto para essa ideia, ok, mas o que nós temos que entender é o amor de Jesus pelas mulheres. E qual é o amor de Jesus? O que é o princípio da lei de Deus de Jesus? É o amor, é a proteção, porque a lei nos protege, do mesmo jeito que você tem o sinal de trânsito, os sinais que é para proteger, a lei de Deus é para proteger. Então, em tal momento em que a lei protegia as mulheres, a lei dos antigos protegia as mulheres, que dava segurança àquelas mulheres, dando a carta de divórcio, que perdurou muito tempo. No tempo de Jesus as pessoas banalizavam e estavam querendo se separar das mulheres de qualquer jeito. E observe que tem um período, um momento não, que depois de 5 vezes, depois de algum tempo, a mulher não podia mais se casar. E aí a pessoa ia ficar só separando. A mulher ia ficando separada, mal vista na sociedade. Jesus disse: ei meu filho, não é assim não. Você acha que é brinquedo? Eu casei com você, não quer mais não. Descartável. Vou casar com você? Não, está descartável. É por isso que Jesus parte de um princípio. Veja, vocês entendem muito errado pelo plano de brecha. Vocês ficam procurando brecha na lei com muita gente, líderes religiosos, que eu chamo assim de líderes religiosos, apenas preocupado não em salvar pessoas, mas preocupado apenas como esses fariseus aqui. Eu estava estudando aqui, hoje eram 2 grupos, tinham 2 rabinos na época de Cristo. Os rabinos que incentivaram, era o Hilel, que diz que poderia se separar por qualquer motivo, e o Shammai, eram 2 rabinos da época,
que ele dizia que só podia se separar em caso de relações sexuais ilícitas. Que é mais ou menos a ideia que Cristo, em parte, concorda. Aqui, Cristo cita isso aqui. Eu acredito que Cristo conhecia bem as questões abordadas por esse rabino. Só que o que Jesus está falando aqui não é quando eu posso me divorciar. Quando é que se pode ter um novo casamento? Jesus está aqui preocupado com isso não. Ele está preocupado em valorizar o casamento, as relações duradouras, em valorizar o amor, que as pessoas tenham responsabilidade sobre o outro, que as pessoas não abandonem o outro. Naquela época, quando as mulheres ficavam solteiras, elas não tinham salário, não tinha nada, não tinha nenhuma proteção. Então Jesus aqui, o princípio da lei, não é o da letra. Os rabinos durante muito tempo usavam a sua interpretação, usavam os livros da Torá, usavam os livros de Moisés, iam lá para Deuteronômio, iam lá para Levítico, como eu citei hoje, e tinham argumentos, e tinham base, tinham fundamentos para dizer, é assim. Como muitas vezes nós pegamos as próprias palavras de Jesus, às vezes até descontextualizadas, e dizemos, é assim. Apenas na interpretação da letra. Mas há um princípio de Jesus falar do tema do adultério. E qual é o princípio? O princípio de amor. O princípio da proteção. Vocês ficam baseados na letra. E quando vocês baseiam a sua fé, fundamentam a sua fé na letra da lei, você está construindo sua casa sobre a areia. E eu quero ensinar que aqueles que ouvem essas minhas palavras, essas palavras que eu estou falando agora, que qualquer um que olhar para a mulher do outro com maldade já está adulterando, eu quero dizer, quem ouve essas minhas palavras vai entender o significado delas, está construindo sua vida sobre a rocha, a sua vida cristã sobre a rocha. Mas qualquer um que estiver olhando para as palavras dos antigos, entendendo que é a letra pela letra, e a letra mata, como disse o apóstolo Paulo, você vai se frustrar, a sua casa vai ruir, você está fundamentando sua vida cristã e sua fé sobre a areia. Olha que interessante entender a parábola de Jesus, entendendo também os ensinamentos que ele entregou para nós aqui no Sermão da Montanha. Qualquer um que olhar, olha o que diz, ouviste o que foi dito, né? Não adulterarás, eu porém vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. O que é que Jesus está dizendo aqui? Presta atenção, irmãos. Vocês que estão do outro lado da tela, focam bem nessa parte. O que Jesus está dizendo aqui? Eles tinham uma lei. Veja como Jesus é sábio. A lei dizia, se adulterar, dá carta de divórcio. Se adulterar, você... Aí outros rabinos diziam, não, só se for a separação, o motivo da separação só pode ser por relações sexuais ilícitas. Mas aí Jesus, só para entender que Jesus não está falando que só pode se divorciar ou se separar, se tiver relação ou se morrer, só para entender que Jesus está falando de outra coisa, ele deixou claro. Porque se fosse para se separar por causa do adultério, né, porque a gente diz assim, só pode se separar se for por causa de morte ou adultério. Então as pessoas iriam se separar mais ainda hoje por causa do pensamento do mundo, pensamento maldoso no coração. Porque vamos ser sinceros e vamos ser honestos, que em algum momento, em alguma situação, todos em momento já pecou, já adulterou. E agora vai deixar de dar uma carta de divórcio, ou dar uma carta de divórcio, ou se separar porque alguém pensou ou adulterou no seu pensamento? Jesus está dizendo, não tem como, porque Jesus está dizendo, a lei por si só não resolve. Ela é frágil, ela é limitada, porque ela não dá conta do tema, ela não dá conta da questão completa. Adulterar não é só isso.
E se não é adulterar, não é só isso, por que vocês estão se preocupando se tem que dar carta de divórcio ou não? Se é com relação sexual ilícita ou não? Por que vocês estão se preocupando com isso? Eu estou dizendo o seguinte: os antigos disseram que se cometessem o ato, poderia repudiar. Se cometesse o ato, deveriam ser mortos. Porém, eu vos digo, não é só no ato. A lei por si só não resolve. Ela é frágil. Nesse sentido, a gente retoma o tema da semana passada. Ninguém poderá cumprir. Todos iremos pecar. Sabe por quê? Porque a nossa justiça, como diz o profeta Isaías, já falei em outras mensagens, retomo hoje novamente, é como trapos de imundícia. E qual é a melhor história na Bíblia, que eu vou fechar com ela, que ilustra isso? A história de Maria Madalena. Lembram que aqueles homens da lei, aqueles homens que se debruçavam dia a dia sobre a lei, estudando a lei, os rabinhos da época, que tinham resposta para tudo que a lei dizia, que os antigos diziam, chegaram com Maria Madalena, que estava se prostituindo, podemos dizer adulterando, colocaram no meio de uma praça pública e foram cumprir a lei, porque eles eram homens justos, eles eram homens íntegros, eles eram um homem que valorizava os princípios inegociáveis da época deles. São princípios inegociáveis. Nós vamos lá e vamos fazer o certo. Não está escrito na lei? Qual é o problema se estava escrito na lei que poderia realmente, eles poderiam apedrejar? Levaram Maria Madalena para a praça pública. E o que aconteceu? Quando eles iam apedrejar, Jesus chega. Exatamente. Começa a escrever no chão. Há muitos comentaristas que se questionam o que Jesus escreveu ali. Uns dizem que eram os pecados do povo que estava ali. Quem sabe? São apenas conjecturas. E Jesus começou. Jesus se levantou, olhou para aqueles homens. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqui, Jesus vivencia na prática o que ele ensinou no Sermão da Montanha. Adulterar, matar, transgredir a lei de Deus, descumprir os juramentos do Senhor, não era apenas baseado no que estava escrito. Não. Tinha um sentido mais profundo. E é esse sentido que Jesus quer dar para aqueles homens. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um foi se retirando. Eu não sei, talvez alguém que tinha ouvido o sermão de Jesus a primeira vez, naquele momento, lembrou dessas palavras que Jesus tinha dito, que qualquer um que já olhar com um olhar impuro para uma mulher já adulterou. E naquele momento ele talvez estivesse já olhando, até mesmo que Maria Madalena já tivesse olhado com um olhar impuro para Maria Madalena, e estava ali com o hipócrita com aquela pedra para apedrejar. Talvez tivesse alguém ali que mesmo às escondidas, porque o fariseu tinha uma moral, uma ética muito grande, mas a ética dele muitas vezes era de aparência, como a sociedade viu eles. Mas ninguém sabe se alguns daqueles homens também tivessem relação sexual ilícita. Mas mesmo que não tivessem, no seu pensamento, no seu coração, eles não poderiam considerar puro. Por quê? Porque não há um justo sequer, não há um só que peque, e em algum momento, em alguma situação, alguém adultera. Jesus está dizendo, é impossível nesse sentido, você cumprir esta lei,
de não adulterar. Nos termos que eu estou ensinando, nos termos de minha revelação sobre o tema, é impossível. Talvez fosse possível pensando como um ato, como os antigos diziam, mas não é possível no sentido real do que você realmente sente ou pensa dentro de você, das suas intenções do coração. Claro, ele já até falou aqui, existem muitas tentações. E às vezes a tentação não é o pecado. Nós, como disse Lutero, nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre nossa cabeça. O que nós podemos impedir é que eles façam ninho. Mas em algum momento, em algumas circunstâncias, muitas vezes os pássaros fazem ninho sim. Nem que seja o nosso pensamento. E às vezes isso lhe machuca, lhe atormenta, lhe traz culpa. Ah, Senhor, eu tenho que tirar esses pensamentos ruins da minha cabeça. Mas isso me perturba, isso me incomoda. Você vai continuar se maltratando, se mutilando, se entristecendo por causa disso, que você não vai conseguir, porque sua justiça é como um trapo de imundícia e você precisa de Jesus. É só Jesus, a graça de Deus agindo em você, que você vai conseguir vencer qualquer pecado, até mesmo o adultério. É Ele que vai agir em você, a graça dele, você vai perdendo esse sentimento, esses desejos impuros do seu coração. Só Jesus, só a graça de Jesus. Por isso que Jesus diz o quê? Para concluir, só quem ouve as minhas palavras é que vai ter uma fé inabalável, é que vai viver uma vida cristã autêntica e verdadeira, é que vai vir para a igreja de cabeça erguida, porque o diabo vai dizer para você que você não presta, que você é pecador, mas você está dizendo, eu sou mesmo. Mas eu estou aqui por mim mesmo. Eu não vim aqui no templo por mim mesmo. Eu não estou assistindo essa live por mim mesmo. Eu estou aqui somente pela graça de Jesus. Amém? Só Jesus. É Ele que nos mantém. Você não está aqui, saiba disso. E quando você entender, eu conheço muita gente que até fala da graça, que quando a sua vida está ruim, teve uma separação, aí começa a se envolver com outra pessoa, começa a namorar, e vem vir para a igreja, tentar se reconciliar com Deus, aí se acha o maior pecador do mundo, se afasta da igreja. Gente, não pense assim. O inimigo vai te acusar, vai dizer que você não presta, que você está em adultério, que você está em fornicação, que você está em... Mas preste atenção, em algum momento, Maria Madalena, alguns comentários dizem que ela... Ah, mas Jesus disse que é para não pecar mais, claro. Mas Maria Madalena também caiu certas vezes. Mas uma coisa é você tentar uma vida com Deus, como pecador, mas se sustentando na graça de Deus, mesmo ainda na condição de pecador, na possibilidade de cair, ou você se afastar da graça de Deus de vez. Aí não tem como você ser reerguido. Então, se você é pecador, se você se sente culpado, se você está na igreja e tem baseado a sua fé na letra da lei, num código de ética e de moral, e isso não tem ajudado você, pelo contrário, tem te afastado de Deus, largue isso. Te ofereço as palavras de Jesus hoje, quando diz que a vida de fé é uma vida de construção sobre a rocha, sobre as palavras dele. E a palavra dele diz hoje que em qualquer tema, juramento, que muitas vezes nós não conseguimos cumprir, em qualquer tema, vingança, que muitas vezes a gente não consegue perdoar, tem ódio de outra pessoa, que em qualquer tema, até mesmo de adultério, de questões que nos incomodam, nos atormentam na nossa mente, que a gente já tentou se livrar muitas vezes de algum vício que nos leva para a imoralidade sexual, mas muitas vezes você não consegue sozinho. Em qualquer tema você não pode sozinho, nunca vai ir sozinho, não. É dependência de Jesus, só Jesus, jogando aos seus pés, colocando sobre Ele, ou deixando diante dele as nossas fraquezas,
as nossas limitações, para que Ele possa, com sua força, nos dar a vitória. Só assim é que teremos uma fé inabalável. Só assim é que estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha. Os ventos irão soprar, as tempestades virão, os rios estarão sobre essa casa, mas se a nossa base de fé é as palavras de Jesus e essas que nós falamos hoje, a compreensão delas, nós vamos continuar firme no caminho do Senhor. Porque mesmo as pessoas tentando nos acusar, um povo do mundo, mesmo o inimigo dizendo que nós não somos capazes, nós sabemos que nós não estamos aqui por nós mesmos, mas que nós estamos aqui somente por Jesus e por sua maravilhosa graça. Amém? Deus abençoe a todos.